Agora sim. Quando for para parar, aperta aqui também? É. Ajuda bem feliz. Mas tá trabalhando. Não, tá no mesmo não. Porque Tá. Só assim aqui. Toma. Vem, cara. Foi? Depois vocês derem uma olhada na prova, só rubrica e coloca a data. Estou presente amanhã aqui na sala. Bem, hoje nós vamos retomar o Kazeuritz, tá? E vocês baixaram a solução da prova? tá lá. Bem, eu confesso que eu não preparei muito bem a aula hoje. Não problema. Toma de ponteira mesmo. É lá botar. Mas só por que o senhor depois de entregar a prova de silêncio? Não entendi, estava todo mundo empolgado aqui. Agora a gente vai começar o assunto sério. Esse aqui já está mais que mastigado, você já viu os nomes e tal. Viram também a solução. Então cada um sabe do que fez e do que colocou lá na prova. Essa parte, por que essa parte é ponteira mesmo? Vou te falar a verdade, é ponteira. Eu sei que vocês vão estar preocupados justamente com Nós estamos preocupados. com a avaliação. Mas uma coisa eu preciso deixar claro. É um conteúdo que ele precisa ser repassado. Na verdade, boa parte dessa conta de hoje, que é momento angular, eu não sei se vocês fizeram alguma coisa dela na graduação de vocês para o pessoal que fez física. O pessoal que não fez física, Ivanilde, eu, Luiz Fernando, Lúcio, Nildo. Pô, sobrou só 3. Professor, significa que ainda os que provavelmente fizeram física, fizeram alguma conta desse tipo? Não lembro. Não. Então, é por isso que é importante ter que fazer essa conteira. Porque essa conteira que a gente vai fazer agora, ela é feita lá na graduação. Tá? Então, de modo que esse é um formalismo que é mais do que necessário. Tem que fazer para poder ter justamente a compreensão matemática de todo o problema. Desde que eu comecei o curso, eu sempre tenho preocupado em ter que passar toda a informação para vocês. Mas o que é cobrar uma prova é um nível ainda bem abaixo daquilo que eu coloco para vocês. Porque se fosse colocar no nível que realmente eu passo, aí zerava tudo. Mas não é esse o objetivo, zerar, pessoal. Eu quero que vocês tenham o sentimento de da onde veio esse negócio, tá? Para poder justamente ter a compreensão de por que às vezes é muito complexo quando você imaginar um determinado problema um pouco mais real. Então é uma matemática, assim como você, por exemplo, acostuma o garoto lá no ensino médio a fazer conta, o que ele tem que aprender produto notável?
Se toda vez ele perguntar, pessoal, onde é que eu vou usar isso? Mas meu pai, eu vou trabalhar com meu pai, ele é da área de engenharia, ou então é contador. Contador vê matemática, mas ele não vê produto notável. Então, professor, por que eu quero ver isso aí? Eu quero aprender. E às vezes fica até uma coisa cansativa de ter que dizer para ele onde é que ele vai usar isso em produto notável, sendo que é difícil achar um exemplo de prática do uso do produto notável. O negócio é, o camarada precisa aprender as ferramentas matemáticas, algébricas, fazer as manipulações corretamente. O que na verdade você vai fazer com esse conhecimento, isso daí vai depender justamente da tua imaginação. E pelo menos a parte de produto notável, ela é uma das que, se bem feita, exercita bastante a sua imaginação matemática. Poder enxergar que de uma expressão imensa você consegue fatorar as coisas e dar 1 ou 0, é realmente uma visão imensa que ela está te dando, enxergar as coisas. Então, da mesma forma, é essa parte da mecânica quântica, essa parte estrutural, matemática, que alguns colocam justamente, olha, não precisa fazer tudo isso. Eu discordo. Eu sou de uma outra escola em que, se você não tem base em matemática, não adianta você ficar repetindo, parece papagaio, a filosofia do que outros dizem. Um átomo, imagina como se fosse uma laranja. O que é isso? Coisa lúdica. Para com isso, meu. Você vai ficar, parece, repetindo a mesma coisa que os outros repetem sem nada saber. É daí que aparece pseudocientista, pseudociência, e agora, o que virou moda, inclusive, dar livro, escreve cada palestra, caramba, 4, é uma coisa que bastou ele no livro dele falar de mecânica quântica, pronto. Todo mundo curte, quer ver, quer entender, não, mas é assim e tal. Pensamento, emaranhamento, é por isso, e é Deus, é o capeta, que explica tudo, e encontra uma... Cara, isso não tem nada a ver. O camarada simplesmente correu pela tangente para poder tentar pegar a matemática do problema e pelo menos entender um pouco do que ele significa, para poder não ficar falando muita besteira. Se ele visse isso, ele... Opa, não é assim, não é por aí. E acaba que isso repercute. E como formadores de opinião que somos, como professores, formadores de conhecimento, a gente precisa dessa base para poder justamente discernir, ainda que você não faça conta, em algum momento atrás, você fez um problema ideal, particularizado, limpinho e no vácuo. Esse aí é o problema, é o que a gente chama de toy model, modelo de brinquedo. Então, na física, a gente está sempre encontrando uma situação em que a gente pode, em determinadas circunstâncias, fazer uma aproximação e aproximar aquele problema real do nosso toy model. E no toy model já é difícil, a conta já aparece, caramba, olha só isso aqui, vai levar uma contalhada do caramba, então já é complicado. Imagina quando eu começo a adicionar as outras variáveis que tornam aquele problema toy model mais próximo da realidade. Você não pode, em princípio, analisar um fenômeno natural e achar que justamente, não, eu vou pegar e fazer a função de onda que descreve tudo aquilo que eu estou observando desse fenômeno. Beleza. Cara, se tu escrever uma função de onda dessa, você não resolve analiticamente. E ainda mais complicado numericamente resolver. Então, antes de poder a gente sair atirando as nossas interpretações do que a gente vê de determinados fenômenos, é preciso em algum momento o camarada sentar para fazer a conta, ver como a coisa é complicada, ter sentimento no problema, para daí então a gente poder começar a conjecturar outras coisas. Então, por isso que eu
enfatizo, não, vou fazer hoje conta. Vocês vão ver como é que o negócio é complicado. Mas por trás dessa complicação toda matemática, isso é apenas, digamos, para fazer uma ginástica, né? Na munheca, você acaba virando ambidestro, né? Escreve para a esquerda e a direita, para poder cancelar uma, continua com a outra, porque no final das contas, o que tem de física mesmo são poucas coisas a serem colocadas, a serem discutidas, a serem observadas, e são elas que na verdade serão cobradas, os detalhes finos do meio desse caminho para você chegar ao resultado. Então, a gente começa hoje no capítulo 7 do Gazeiro-Bis, o momento angular, e eu vou escrever aqui, primeiro, para a gente ter um sentimento, a parte clássica do problema, tá? Como seria justamente um problema clássico. Aqui, momento angular. Começamos com um problema clássico. Uma partícula de massa m que executa um movimento circular com velocidade v vetorial Então essa daqui seria, digamos, a situação de uma partícula que executa um movimento circular, tá? Em torno de um eixo. Eu coloquei justamente a origem fora desse ponto.
tá? Esse problema vetorial aí. E aqui vai ser o caso. O meu vetor é parte da origem. Visão aqui, ó, o raio desse ciclo, tá? Em torno do eixo Z. Então esse problema aqui é um problema vetorial, do qual classicamente nós definimos o momento angular como sendo algo que é definido por essa grandeza. Tá? O momento angular justamente é o produto vetorial do vetor R, vetorial P, momento linear. Então esse daqui é o momento angular. Esse aqui é o momento linear. Tá? Sabemos que entre as dimensões R é xi, yj, zk, assim como P, Ex e PY, J, PZK. Então, quando a gente faz o produto vetorial R com P, L, J, K, X, Y, Z, PX, PY, PZ. Daí, aqui eu vou colocar cada uma das componentes. Então, eu pego justamente essa linha de coluna e selecionei, tá? E calculo justamente o menor cofator, né, dessa situação. Aqui no problema clássico, né, eu não preciso ter que me preocupar muito com a ordem de multiplicação de x e y, mas eu já vou colocar aqui ordenadamente, como se fossem operadores, porque a gente vai quantizar, e o objetivo justamente esse é um problema que é clássico, mas quando a gente passa para o quântico, esses aí, x, y e px, py, passam a ser operadores, então importa a questão da ordem. Então eu só vou escrever já levando em consideração isso. Tá? Então assim, aqui seleciona o i, fica somente essa parte, e vai ficar esse vezes esse, y, pz menos z, py. Quando eu passar para este do j, né, eu selecionei o j, XPZ, ele é menos, tá? Fica então xpz menos zpx. E o último, que é o k, ficando portanto x py menos y px. Então esse daqui é o resultado, portanto o meu momento angular Lx é y pz zpy ly
PZ, CPX e LZ, XPY, YPX. Dizer o seu LY ser o contrário dele, tradicional. Oi? Contrário do tradicional. Ah, tá. Então, meu momento angular I, LX, J, LY, KL. Então, quando a gente quantizar o problema, passar a ser quântico, então, vou colocar aqui, R vetor passa a ser R vetor chapéu, tá? Notação de operador, e P chapéu passa a ser I vetor chapéu. Tá? Operadores, onde vale a relação de comutação. Qual é a relação de comutação? Né? A gente tem x com px igual a I H cortado. Tá? É essa que é a relação que a gente tem. Tá? A mesma coisa vai ser válida para cada uma das outras componentes. Tá? Y, PY, via H cortado, assim sucessivamente. Então, de modo que isso aqui passa a ser, ou pode ser escrito, IH cortado. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar uma outra. Delta. Delta de cromo. Eu coloquei delta de cromo de R' aonde R' quer dizer justamente x', y', Z'. A gente pode ter isso aqui, XPX, XPY, tá? XPZ, e quando for nessas circunstâncias, tá? São diferentes, XPY, o resultado, a delta é diferente, e, portanto é zero. Tá? Aqui, X, PY, zero.
Então a gente vai prestar muita atenção nessa relação de comutação e quando a gente passa esses objetos justamente a serem quânticos. Tá? Quando eles passarem a ser quânticos, né, essas componentes aqui é que elas vão mudar. Como é que muda? Como é que fica então a cara de x e px? Bem, quando eles passam a ser operadores, x como operador obedece a essa relação no espaço das posições. E P de x passa a ser tá? Então, se esses objetos passam a ser isso, então o Lx clássico vai para que situação? Agora um Lx operador. Fica Y e o PZ lá menos IH cortado DDZ menos mais Z IH cortado CDI, de modo que eu posso tirar o IH cortado menos IH cortado em evidência, Y DZ menos Z DDY. Tá? Isso aqui seria justamente o meu clássico e esse aqui o meu quântico, que agora ele está envolvido justamente com IH cortado, menos IH cortado. Então eu vou fazer isso aqui para todos os outros. Tá? E em todos eles eu vou poder tirar justamente o menos IH cortado de evidência, de modo que mantém aquela estrutura lá. Então vai ficar agora LY menos IH cortado menos X DZ mais Z DX LZ menos IH cortado X DBY Y DX. Então, tá aí. Momento angular quantizado. Tá? Quer dizer, a estrutura quântica do momento angular. Agora, assim como eu tenho uma relação de comutação para x e p, é aí que entra a brincadeira. Eu preciso determinar, então,
quais são as relações que eu posso obter a partir desses operadores para LX, LY e LZ. Então eu tenho que verificar como é, o quanto dá a relação de comutação LX com LY. Eu tenho que verificar como é a relação de comutação LX, LZ e assim sucessivamente, buscando verificar o que eu vou ter como resultado. Então, essa parte é que é justamente um pouco braçal. A gente está construindo a base de tudo. Pelo problema físico, inicialmente, eu vou colocar como exemplo, né? No início eu falei, eu não preparei a aula. Não é um problema, era só ponteiro, era só rodar a manivela. O problema físico é, temos um objeto que executa um movimento circular. Da mecânica clássica, a gente pode simplesmente pegar isso aí, escolher um sistema de coordenadas para fazer a anotação. O mais apropriado é justamente você colocar o eixo, a origem, fora do plano desse círculo. A partir daí você escreve os vetores e da mecânica clássica vai justamente, já falei aqui, usar as definições da mecânica clássica. Lembrando uma única coisa apenas, quando você for quantizar esse problema, tem que lembrar da relação de comutação desses objetos. E como quando no espaço das posições, cada um fica equivalente. O x, ele é equivalente a isso, tá? E o p é quem propriamente vira os operadores derivados. Então, com isso em mente e a relação de comutação, o resto vai embora. Tendo obtido, a partir daquela relação simples, quem são os componentes LZ, você reescreve agora de forma quântica x, Ly, LZ. Está todo mundo acompanhando até aí? É difícil isso aí? Até ali? Eu acredito que não. Né? Por isso que eu digo, essa parte inicial, clássica pelo menos, até aqui. Quando eu digo que você só tem que acrescentar isso a esse problema, tem alguma dificuldade nisso? O resto é álgebra. Então é só escrever o problema. Essa passagem toda já é um exercício de pensamento que você tem que fazer, aprender a deduzir, aprender a dar um problema. Como é que a gente começa? Como é que eu vou começar nas hipóteses iniciais e vai tecendo o problema, vai dissertando o problema, contando a historinha desse camarada. Quais são os próximos passos? Assim como para x e p eu tenho uma relação de comutação, eu devo buscar quais são as relações de comutação entre esses operadores. Então aqui é brincar. Não tem muito o que imaginar. É se perguntar qual é a relação LX, LY. Isso aqui dá o quê? Tá? Eu sei que LX e LY, quem é o meu LX? Vou colocar aqui. Em termos desses camaradas aqui. Tá? LX é Y, PZ. E professor, Oi. já que você está trabalhando essa parte quântica, você vai voltar lá para a clássica de novo? Se você substituir esse LX ali? Veja, eu estou olhando para esses camaradas, mas eu não estou escrevendo a relação clássica, por conta desse chapeuzinho. Tá, perfeito. O chapeuzinho justamente indica que isso aqui são operadores. Eu vou ter que prestar muita atenção nisso. Quando eles
quando apareceu o IH cortado, foi quando eu tornei esse espelho, cada um PX, PY, IH cortado derivada. Eu não vou escrever aqui nesse formato, vou escrever ele aqui com o IH cortado aí dentro. Tá? E a mesma coisa o LY. Então aqui menos X, BZ mais Z, PX. Tá? Vamos colocar aqui I como sendo o resultado. Então, o que a gente faz aqui é aplicar a distributiva da relação de comutação. Tá? Relação distributiva, manter isso aqui inteiro, vírgula, esse primeiro aqui, menos X, PZ, mais, de novo, esse aqui inteiro, ZPX. Tá? E agora, individualmente, cada uma dessas partes. Então, isso aí vai ficar 4 termos. Tá? Quando eu aplicar essas partes que são constantes, lembrando, vou colocar aqui uma pequena observação. Tá? Comutador de AB é AB menos BA, é o produto. Tá? Então, se aqui eu tenho uma constante multiplicativa, por exemplo, lambda A, ele vai estar tanto aqui quanto aqui. Mas é uma constante multiplicativa, então toda vez que você tem uma constante dentro do comutador, tá? Lembrando que justamente é o produto e troca, ele aparece nos dois termos da comutação. Então ele pode ser sempre simplificado. Então o camarada que aparece aqui dentro, lambda AB, fica lambda AB. Posso sempre simplificar ele. Então, o menos que tem lá, ele pode simplesmente sair da minha relação. Nesse primeiro termo vai ficar menos. E vou aplicar a distributiva a cada um desses. Então, Y, PZ, X, PZ. Tá? Agora, esse outro termo aqui, né? O menos de novo aparece, então ele também vai poder simplificar. Menos Z e Y, X, PZ. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. Embaixo vai ficar Y, PZ, Z, PX, menos ZPY, ZPX. Tá? Esse menos aqui eu posso multiplicar aqui dentro da chave. Então aqui fica menos e aqui fica mais. Está aí todos os meus termos. Tá? Agora, o que vem? Vem. Pode pagar aqui? Pode. Eu preciso
de mais uma outra observação. Uma propriedade desse tipo. Tá? Mantendo justamente a ordem, isso daqui é ABC menos C CAB. E vou precisar acrescentar aqui outro camarada, mais a CB menos a CB. Quando eu fizer isso, veja, quem é que eu tenho A somente do lado esquerdo? E aqui, tá? Eu vou pegar esse com esse. Vai ficar. Se o A está à esquerda, então ele pode ser simplificado, ficando, portanto, BC menos CD. Tá? E aqui, menos CAB mais ACB. Esse camarada aqui é a definição, né, da relação de comutação. Então, esse aqui é BC. E desse lado, eu posso até reorganizar, colocando esse aqui primeiro. ACB menos CAB. O que é que eu tenho do lado direito nos dois? O B como comum. Ele pode sair do lado de lá. Mas esse A e o C também não seria comum, professor? Não. A está na frente, C vem depois. Aqui vem C na frente e A depois. A ordem altera. Aonde que, o que aparece nesses dois termos que é comum aos dois? Não, é o B, mas do mesmo lado, nos dois. A primeira linha, ACB mais ACB menos ACB. O que tem? Não poderia ser nada? Como é que é? Não podia? Poderia me cortar? Mas é isso mesmo. Ele corta, mas eu volto para a situação inicial. E o objetivo é justamente sair daí, da situação inicial. Por que ele pode ser cortado? Porque a expressão original é essa aqui. Tá? Então, eu acrescentei o elemento neutro nessa situação. Tá? Para não alterar a igualdade. Para não alterar a igualdade. Tá? Se eu acrescento isso aqui, eu não estou alterando a igualdade. E justamente ele simplifica. E brinco justamente com essas partes. Nesse aqui, então, eu posso tirar o B, que é comum aos dois, e estão justamente do mesmo lado. Ficando, portanto, AC menos CA. E aqui, de novo, eu encontro a definição da relação de comutação. Portanto, A, BC e aqui A, C, B. Então, quando eu tenho AB, C, essa relação de comutação, eu verifico essa propriedade. Observe, quando você tem um produto de dois operadores, se você quer tirar ele de dentro
da relação de comutação, assim como você fazia para objetos que eram constantes, mas constante é fácil, tá? Constante é só simplesmente fatorar. Quando trata-se de operadores, não é uma fatoração trivial. Eu não posso só simplesmente puxar o A lá de fora, tá? Porque importa a ordem. Então o A que está justamente à minha esquerda, quando ele sai do comutador, ele fica à esquerda do comutador que sobrou. Sobrou o quê? B, C. Tá? E agora eu me volto para o B. O B está do lado direito. Então quando eu tirar o B, ele vem para o lado direito do que vai sobrar aqui dentro. O que sobra? AC. Tá? Então, toda vez que você tem o produto, a comutação, tá, de um operador com outro operador, que é o produto de dois, você tem sempre que prestar atenção à questão para onde vai sair quem. Então, se tivesse essa outra situação, se fosse isso. E a posição, né? Oi. Pergunta, essas operações, elas já são definidas ou elas são... Não, isso aqui foi o que a gente fez, deduziu. A única coisa que é definida é a relação de comutação AB. A relação de comutação é definida. Isso é definido, tá? O resto a gente deduz, tá? Então, se fosse, por exemplo, essa circunstância aqui, agora desse lado, quando eu tenho que extrair o B, Professor, oi, pode ficar B à esquerda e C à direita? B à esquerda vai ficar B fora do comutador, vai ficar A, C. Não. Aí muda. Calma lá. Quando eu fazer a comutação ali, vai ficar B à esquerda dentro do computador A, C, e a outra lá mais B à direita dentro do comutador A, C. não, errou um detalhe. A primeira parte, sim. Quando eu for tirar aqui, eu vou tirar o B, certo? E ele está do lado direito. Então ele fica à direita do computador, à esquerda do computador. Aliás, ele está à esquerda aqui, ele sai à esquerda do computador. Então fica B e o que sobra? A, C. AC. Agora eu vou tirar o C. E o C está à direita. Então fica AB, C. Entendeu? Agora foi o C que saiu. Ficou só o AB aí dentro. Tá? Então quem sai são eu estou pensando assim, quem sai para a esquerda e para a direita são as duas variáveis Sempre. que estão juntas. Sempre. A que está separada permanece. Justamente. Tá? Que é para ficar o comutador simples. Nosso objetivo nessa expressão aqui, tá? Vamos enumerar 9, 10. Nosso objetivo nessa expressão é simplificar ela todinha de todas as relações de comutação para recair na relação de comutação conhecida, que é aquela lá entre x e p, ou x com y, que também a gente tem essa relação. Então, só que veja, são 4, né? Só que eu sempre posso, para uma situação como essa, imaginar esse aqui como único. Tá? Já viram como é que vai ficar? Se com 3 passa a ser 2, quando é 4, 3. cada um desses aqui, por exemplo, estou chamando XP de A, e aqui no A eu volto com ele de novo,
Você aqui de novo tem uma situação de 3 e de 3. De novo você separa. Esse separa em 2, esse separa em 2. Total, quando é com 4, computador de 4 operadores, do produto de computador entre 2 operadores e cada um deles é o produto de 2 outros, então a expressão final é como 4. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Tá. 16 terços. E aí é que está justamente o primeiro exercíciozinho. Esse termo, para vocês calcularem agora, quanto dá esse aqui? Y, Z, X, desmembrem toda a expressão, lembrando justamente dessas situações, né? X, PX é IH cortado, X, PZ, por exemplo, é 0. X com Y, por exemplo, também é 0. Por exemplo, PX, PY mesma coisa para os outros. O outro aqui, para o pessoal que ainda está em meio, não sei lá, PZ, X, por exemplo. Isso daqui é PZX menos X PZ. Não é muito óbvio. Tem que lembrar que esse camarada tem que atuar em alguém. PZ é derivada com relação a Z. Tá? Vai dar zero. Aqui vai dar zero. Esse aqui vai dar zero, vai ficar só esse aqui. Menos X PZ. Como sendo o resultado desse aqui. Tá?
vai ficar menos y, x, pz quadrado. Esse aqui, ypz, y de pz y. De novo, derivado em relação a z, nesse termo. Essa. Eu não entendi ainda por que deu zero. Aqui, vou deduzir justamente cada um desses termos. Tá? Aqui, y do pz, pzy. Aqui é derivado em relação a z, em cima do y. Agora, sobrou só y, pz. Tá? Vai ser substituído aqui no total. Isso aqui vai ficar x, y, pz quadrado. Já viu? Pz quadrado vai sair evidência, xy é relação de comutação, xy de novo, zero. Então, esse com esse dá zero. Dá zero. E x com y também dá zero. Tá? No final, isso daqui é zero. Está claro agora? Resolve individualmente cada um deles. Esses aqui são justamente essas situações. Tá? Isso que esse aqui fica atrás da derivada e esse aqui, a derivada, vai ter que atuar nesse daí. Quando atuar, a derivada dizer derivada em relação a z do y, automaticamente zero. Então esse termo aqui dá menos e desse aqui vem mais. Simétrico. Simétricos não, né? Esses dois ainda vão ser isso aqui. Né? X, y menos y, x. Pz quadrado. Mas isso aqui é xy pz quadrado. E isso aqui é zero. Relação de comutação de x com y é zero. Então, no final das contas, todo mundo vai ser zero. Então vocês vão fazer isso aqui que eu fiz, a mesma coisa para os outros termos. Aqui, aqui. Isso agora vamos ter que ser um pouco mais